A paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Neste vídeo, eu quero estar falando aqui a respeito das 70 semanas do profeta Daniel e eu quero estar explicando aqui o ponto 2, que é o hiato entre a semana 69 e a semana 70. Então, a perspectiva de interpretação que eu uso é que as 70 semanas se inicia a partir do decreto para restaurar Jerusalém. Se decorreram 483 anos, ou seja, 69 semanas, e o ungido foi cortado, ele foi morto. Então, houve a morte e a ressurreição de Cristo, e a última semana, ela se cumpriu no tempo do fim. Então, existe um hiato de tempo da semana 69 para a semana 70. Então, isso é uma precisão incrível, porque isso se cumpriu exatamente, Deus profetizou com detalhes o ano em que Jesus haveria de vir, morrer e ressuscitar. Esse tempo, esse hiato, é um tempo entre a primeira e a segunda vinda, não que Jesus volte para se iniciar as últimas 7 anos, porque a gente sabe que a igreja vai estar na terra, porque a Bíblia ela dá base para o pós-tribulacionismo. A Bíblia não fala que Jesus vai vir arrebatar a igreja antes da tribulação. Isso não está escrito em lugar nenhum. O evangelho é pregado aos gentios. Não tem coerência entender 70 semanas sem esse ato, porque é necessário se cumprir outras profecias. E é o estilo de analepse que ele existe muito no profeta Daniel. Agora, vamos lá. Os 483 anos se cumpriram e 7 anos ainda falta. O objetivo do vídeo vai ser mostrar que em outros lugares da Bíblia também existe essa questão do hiato, e a gente, embora o hiato não esteja escrito ali, a gente já faz a leitura como se tivesse o hiato, porque a gente entende que a profecia está mostrando uma sequência de eventos, e não necessariamente que todos aqueles eventos precisam se cumprir em ordem imediatamente, ok? Então, eu vou fazer a leitura aqui de alguns textos onde prova isso que eu estou falando. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, nesse versículo de Isaías 53, é uma das profecias que mostra que Jesus haveria de vir, morrer, ressuscitar, só que logo em seguida vai falar que a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isso só vai se cumprir no milênio, porque a vontade do Senhor não está prosperando nos dias de hoje, porque Cristo ainda não assumiu o reinado. Ele sim ressuscitou, mas ele ainda não assumiu o trono como rei. Então, o mundo hoje ele ainda é governado por principados e potestades de Satanás. O mundo ainda jaz do maligno, né? Como está escrito na Bíblia. Então, o mundo ainda não pertence a Cristo. Ele só toma posse do reino a partir da 7ª trombeta, que está descrita em Apocalipse 11, que é quando ele volta. Então, o que acontece é o seguinte: dentro desse versículo tem um hiato de tempo de 2000 anos. A gente vê esse versículo, se a gente vivesse lá no tempo de Isaías, a gente poderia fazer a leitura e achar que logo que o Messias viesse, morresse, desse a sua alma como oferta pelo pecado, ele imediatamente já haveria de assumir o trono dele, o que não é verdade, porque existe esse hiato de tempo de 2000 anos. Agora, um próximo versículo, uma próxima profecia que fala sobre um hiato de tempo, e a gente já faz a leitura assim, é em Daniel capítulo 11. Em Daniel capítulo 11 vai falar primeiramente dos 3 reis da Pérsia, e vai falar que vai vir um 4º rei cumulado de grandes riquezas, e que ele vai empregar tudo contra o rei da Grécia, que a gente sabe que é Alexandre o Grande. Então, esse Alexandre o Grande vence, e aí dele vai vir 4 generais, que não é dos seus descendentes, então cumprindo exatamente o que foi profetizado ali. Depois vai falar das guerras do rei do sul com o rei do norte, que tudo isso também se cumpriu no tempo da Grécia, que é um tempo intertestamentário, que é o tempo do profeta Malaquias até o Novo Testamento. Então existem histórias ali que foram contadas naquele tempo, e é naquele tempo também que se cumpre as profecias de Daniel capítulo 11, em sua maior parte.
Agora, quando chega no versículo 21, vai falar de Antíoco Epífanes, só que logo no versículo 36, a gente já percebe que não está falando do Antíoco Epífanes e de mais nenhum outro rei daquele tempo. A gente já percebe que está falando do anticristo. Então não tem como transportar a profecia de Daniel 11 para se cumprir no período do fim, e também não tem como pegar o anticristo ali que está falando do tempo do fim e levar ele para o tempo da Grécia. Então, existe um intervalo de tempo ali obrigatório, onde o anticristo ele só se manifesta na última semana do profeta Daniel, ou seja, no tempo do fim. Então, existe um hiato de tempo ali também em Daniel 11. A gente já faz essa leitura e a gente já entende isso. Agora, profecia também, são 3 profecias que eu separei: Isaías 53, Daniel 11 e Oséias capítulo 1. Eu vou fazer a leitura, vai falar assim: Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Essa profecia de que vós não sois meu povo, isso se cumpriu quando, em 722 a.C., o rei da Assíria veio e deportou a casa de Israel para as nações. Quem conhece a profecia das 2 casas de Israel já sabe que tudo isso aconteceu. A questão é que no versículo seguinte vai falar que no lugar onde se lhes dizia vós não sois meu povo, em 722 a.C., vai se lhes dizer vós sois filhos do Deus vivo. Então, esse vós sois filhos do Deus vivo, isso se cumpriu quando Jesus veio, morreu, ressuscitou e deu o poder para nós gentios sermos chamados filhos de Deus. Então, como que isso acontece? Acontece através da reconciliação das 2 casas de Israel em Cristo. Então, quem conhece as 2 casas de Israel entende o que eu estou falando. Então, a questão de ser chamado filho de Deus isso só acontece quando Cristo veio, morreu e ressuscitou. Antes, nenhum ser humano poderia ser chamado filho de Deus, porque éramos apenas criaturas, não filhos. Você precisa compreender todo esse contexto para você entender isso. A questão é que, beleza, aí isso se cumpriu. Agora no versículo 11 vai falar que a casa de Judá com a casa de Israel vai se congregar, constituir sobre si um só cabeça, que é Cristo, subir da terra, que é a ressurreição, e grande é o dia de Jezreel, que é uma alusão ao primeiro filho. Agora, de Oséias, né? Agora, fazendo toda essa conta, você vai ver que o profeta Oséias começa a falar do tempo de 722 a.C., depois ele fala do tempo de Cristo e depois ele fala do tempo da ressurreição, que é no tempo do fim. Então, existem 2 intervalos, 2 hiatos de tempo na profecia. Então, a gente faz a leitura e a gente já entende que o hiato está ali, porque não tem como tudo aquilo se cumprir num tempo só. Em momento nenhum na profecia, Deus fala que vai cumprir tudo na mesma hora. Deus fala que aquelas coisas vão acontecer, mas não fala o tempo. Então, as 70 semanas, que é a profecia mais importante da Bíblia, ela tem as 69 semanas que se cumpriram de forma linear. Existe um intervalo de tempo e a última semana se cumpre no tempo do fim. Isso acontece e é bom a gente entender isso porque o Apocalipse faz alusões várias vezes às profecias de Daniel. Então faz alusão à profecia de Daniel capítulo 2, que é a da estátua, faz alusão dos animais de Daniel capítulo 7, em Daniel 11 faz alusões e também faz alusões a Daniel 9, através dos dias de 1260 dias e 1242 meses. Então, essa profecia está completamente entranhada em Daniel capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. A questão é que se você não entende que as 70 semanas termina de se cumprir no tempo do fim, você vai fazer a leitura de Apocalipse e vai achar que aqueles 1260 dias são 3 anos e meio aleatórios que não tem nada a ver com as 70 semanas, que não é uma interpretação correta, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou mais dúvidas, acompanhe mais vídeos sobre as 70 semanas e vão tirando as dúvidas aí a respeito desse assunto, ok? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.